Já tem um tempo que eu estou querendo gravar esse vídeo, mas já tem 30 dias que eu estou trabalhando na minha moto direto, montando a versão final da injeção, porque eu andei com o protótipo aí várias vezes, deu tudo certo, agora eu estou fazendo a montagem final. Colocando fios novos, fazendo chicote, colocando anilha de identificação em cada fio, posicionando cada coisa no seu lugar, mangueiras novas, para poder ficar um sistema confiável, né? E aí não sobrou muito tempo para gravar esse vídeo. Eu quero gravar esse vídeo aqui porque eu vi que o pessoal lá da associação estava com essa dúvida, e essa dúvida na verdade é uma dúvida bem geral. Que é o seguinte: tem pessoas que têm medo de adicionar qualquer dispositivo eletrônico na moto, seja um alarme ou algo assim, por medo da bateria ficar descarregando. E até faz sentido ficar com medo da bateria ficar descarregando, porque a moto, no caso da GS, como 90% de outras motos, ela tem gerador e não alternador. O gerador e o alternador são coisas diferentes. O gerador, ele gera uma quantia fixa. O alternador gera sob demanda. No caso da GS, a carga gerada, a potência gerada fica em torno de 200 watts. Torno, né? Porque quando se acelera, ela aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, mas o máximo é 200. E está sempre por aí, próximo a 200. Já um alternador, ele gera sob demanda e ele tem lá uma quantidade máxima de carga gerada. Por exemplo, você pega um alternador de carro com 60 amperes, ele vai gerar 840 watts. Só que ele gera isso aqui sob demanda. Eu vou mostrar rapidinho a diferença dos dois. Esse aqui é o magneto da GS, tem 6 ímãs. O estator vai ficar aqui dentro. Cada ímã desse tem uma polaridade, é positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Quando o ímã começa a girar em volta do estator, cada uma das bobinas vai gerando segundo o campo magnético que está passando sobre ele. Aí, o que acontece é que, como os ímãs são fixos, o campo magnético é fixo. Pelo campo magnético ser fixo, a carga gerada fica próximo do máximo o tempo todo. A mudança de rotação aumenta um pouco a tensão, que aumenta um pouco a potência, mas o máximo é 200 e fica bem próximo sempre de 200. Isso em um gerador como o da AGS, por exemplo. Quando se tem um alternador, e algumas motos têm alternador, algumas mil cilindradas da Suzuki, da Kawasaki, aí o fabricante tira esses ímãs fixos e no lugar de ímã fixo colocam bobinas. Então no lugar de um ímã desse aqui tem uma bobina aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e tem um estator no meio do mesmo jeito. Aí o que acontece? A bobina não tem o campo magnético fixo. Ela vai ter o campo magnético quando ela for alimentada com a energia da bateria. E aí fica fácil, porque no lugar de colocar um regulador de tensão como a GS tem no estator, você não põe no estator. Você coloca um regulador de corrente alimentando essas bobinas. Assim, quando o estator estiver gerando, por exemplo, 10 volts, aquela plaquinha que controla a corrente das bobinas de excitação, que é as bobinas que vão estar no lugar desses ímãs, aquela plaquinha aumenta a corrente aumenta o campo magnético e o estator vai gerar mais. Quando chega no 14, aquela plaquinha mantém a corrente fixa. Se a tensão do estator subir mais do que 14, ela tira um pouco de corrente das bobinas, diminui o campo magnético, automaticamente diminui a tensão. Esse é o melhor sistema. Todos os carros são assim, todos, sem exceção.
ou melhor, salvo os carros elétricos, né? Que é diferente. Beleza, então na GS vai estar gerando mais ou menos o mesmo tanto sempre, pelo fato dos ímãs serem fixos. Ok. Qual que é a dúvida do pessoal? Ah, eu vou colocar um farol de milha, a bateria vai ficar descarregando? Depende. Você foi lá e colocou um farol de milha com duas lâmpadas, sei lá, de 30 watts cada uma. Foi lá e comprou o LED lá de 30 watts. Um hiper LED, comprou dois hiper LED. Aumentou 60 watts. A bateria vai ficar descarregando? Aí que vem a jogada. Eu tô com um diagramazinho rápido aqui. Isso aqui está no manual da GS. Aqui está o gerador. E aqui dentro desse quadrinho pontilhado é o que tem dentro do regulador retificador de tensão. Então aqui eu tenho 6 diodos de retificação e tenho 3 tiristores de regulagem de tensão. E aqui está a unidade de controle, que nada mais é do que um diodo Zener com um capacitorzinho, bobeirinha lá para poder regular a tensão. Esse diodo Zener aqui é de 15 volts. Então o que acontece? Veja que a energia gerada, vamos supor, né, que essa bobina aqui está gerando nesse momento. Passa aqui no conector que tem lá perto da bateria, aquele conectorzinho. A corrente vem aqui e veja que ela chega nesse ponto. Ela chega nesse ponto aqui, passa por esse diodo e vai para o chicote da moto para poder alimentar todo mundo, carregar a bateria, antes de chegar no tiristor de regulagem de tensão. É óbvio que esse antes que eu estou falando aqui é coisa de microsegundos, né? É desconsiderável. Mas, porque o campo elétrico aqui se estabelece quase na velocidade da luz. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a moto recebe energia primeiro do que o tiristor vai regular a tensão ou descarregar essa tensão no terra. Aí, quando essa tensão aqui na pontinha do tiristor atinge 15 volts de pico, essa unidade aqui manda a corrente para cá, aciona esse tiristor e aí essa corrente aqui é drenada para o terra. Então, é importante lembrar, vai passar por aqui, vai voltar aqui e vai voltar na outra bobina, né? No caso aqui, ó. Vai fazer esse caminho primeiro, depois esse, depois esse, depois esse. Então veja que a parte de regulagem de tensão está ligada diretamente junto com o chicote da moto. O que eu quero dizer com isso? Aqui está o chicote da moto e a carga. A carga aqui está tudo, seta, buzina, luz de neutro e o seu farol de milha. Aí você veio cá e colocou aqui uma lâmpada forte, como farol de milha. Essa lâmpada vai estar puxando uma corrente de todo o sistema. O que vai ocorrer? Essa corrente de carga maior, ela vai extrair mais energia desse circuito e a tensão estabelecida aqui vai sofrer uma ligeira queda. Por quê? Porque ela está fazendo força para poder manter essa carga funcionando. É fácil entender isso. Pensa numa mola. Você tem uma mola lá que está com 20 centímetros de altura. Você põe um pouquinho de peso nela, lá no baixo um pouquinho. É a mesma coisa. Quando você põe carga em uma corrente elétrica, a tensão cai um pouco. Se pôr mais carga, cai mais um pouco. E assim vai, até atingir o máximo. Quando eu falo que o gerador tem 200 watts, não significa que gera 200 watts. Você pode tirar 1000 watts dele. Porém, 200 watts é o máximo que ele vai gerar com condição de manter a temperatura suportável. Se você tirar mais carga do que isso, ele vai queimar. Então, beleza. Você foi cá e colocou aqui uma carga de 60 watts. Ele vai puxar mais energia desse circuito, lógico.
A prova que vai puxar que você vai ver que a lâmpada vai acender. Ou seja, tem energia para acender a lâmpada. Você pode tirar a bateria, para não falar que é a bateria que está mantendo a lâmpada, que ela vai continuar acesa. Ela vai piscar um pouquinho, mas ela continua acesa, ou seja, tem carga. Então, a corrente estabelecida aqui, antes de chegar no tiristor, já sofre a queda correspondente ao tanto que aquela carga está puxando. Ou seja, na verdade você tirou mais energia do gerador. Por isso que a lâmpada acende. Aí vem aquela pergunta. Ah tá, então você está dizendo que eu posso pôr carga, que a moto vai manter a carga. Vai. E a bateria não vai descarregar. Talvez vai. É isso aí que eu vou explicar agora. Primeira coisa é saber se tem energia suficiente para manter aquela lâmpada. Tem. Como saber se tem? A carga total da sua moto passou de 200 watts? Se passou, o seu gerador vai esquentar muito. Se o gerador esquentar muito, você vai precisar tirar mais calor dele. Com óleo mineral você não consegue fazer isso, mas com óleo sintético, sim. O óleo sintético absorve melhor calor. Ele absorve melhor calor. Ele fica mais quente, um pouco, tirando mais calor do gerador, da embreagem. Esses dois aí é o que mais esquenta dentro do motor. Depois do cabeçote de cilindro, né? Gerador e embreagem. Então o óleo sintético ele tira melhor esse calor e distribui com o resto. Então todo o motor fica um pouquinho mais quente, porque aqueles pontos que estavam muito quentes, o óleo sintético tirou aquele calor, distribuiu com o resto, aí o ar bate ali no motor e leva tudo embora. Tira o calor do motor total. Então, ok. Então, tem condições de alimentar a carga? Tem. Desde que você não ultrapasse os 200 watts por garantia. Aí tem que fazer um cálculozinho médio aí de carga e tal, mas enfim, não vou entrar nesse mérito não. Se você colocar uma lâmpada de até 60 watts no farol de milha, vai ficar legal. Agora, por exemplo, eu quero colocar um farol de milha de 60 watts. É só chegar e colocar. Se vai por 60 watts no farol de milha, troca a lâmpada da lanterna para o LED, que você vai estar tirando 42 watts e colocando, sei lá, 3, 4. Olha só a diferença que deu. E aí você vai equilibrar as cargas. Beleza, então. E aí você não vai preocupar com o gerador. O gerador vai continuar gerando, a carga vai pegar primeiro, depois o regulador vai fazer a regulagem dele. Curto-circuitando aquela bobina que está gerando acima de 14, é assim que ele regula a tensão. Quando a bobina passa de 14 não, né? 15 de pico, viu? Não adianta colocar um monte de teste lá e achar que vai ver 15 não, porque não vai. Porque como aquela corrente está pulsando, o multiteste vai tirar uma média. Então quando passar dos 15 de pico, essa unidade aqui aciona um tiristor e fecha um curto naquela bobina. E enquanto ela está gerando acima de 14, ela está em curto, direto, olha aqui, ó. Você não tem resistor nenhum aqui. Se essa aqui está gerando, ela fecha um curto com essa aqui e descarrega as duas. Se está gerando essa e essa, porque sempre tem duas gerando, ela fecha um curto entre essa e essa aqui e descarrega as duas, e assim vai. Eu sei que está um pouco difícil de entender, mas vocês vão entender agora aonde eu quero chegar. Moral da história. O problema da moto ficar descarregando bateria quando você adiciona uma carga é rotação de marcha lenta. Por quê? O gerador tem condição de gerar mais? Tem. A carga vai tirar essa energia do gerador? Vai. Porém, na marcha lenta, o gerador gera uma tensão baixa. Por que o manual diz que a rotação de marcha lenta tem que ser no mínimo 1100 RPM? Para a tensão RMS ficar em pelo menos 12,4 volts. A 1100 RPM, esse circuito vai gerar uma tensão RMS de 14,4. O que é uma tensão RMS? RMS é uma média, né? Porque como ali está gerando ondas, esse aqui gera uma onda, aí esse aqui gera outra, esse aqui vai gerar outra, esse aqui vai gerar outra. Como estão sendo ondas, não é aquela corrente fixa,
Então você precisa tirar uma média daquilo ali. E a média tem que ser 12,4 pelo menos. Então a 1100 RPM, o sistema da moto vai estar gerando 12,4. O problema é os tacômetros da AGS, tanto mecânico quanto eletrônico, eu já medi e todos eles mostram 100 RPM a menos, ou melhor, a mais do que está na verdade. Então quando lá no tacômetro está 1100, na verdade a moto está 1000. Quando lá está 1400, na verdade o motor está 1300. Você pode fazer um teste aí que você vai ver que é isso mesmo. Aí o cara vai lá no painel e coloca lá 1050. Ah, eu gosto da rotação bem baixa. Eu vou pôr 1050 aqui. Na verdade o motor está em 950. Nessa rotação, a moto vai estar gerando aí uma tensão de uns 10,5 a 11 volts por aí. RMS. Se você colocar um multiteste na bateria, você não vai ver essa tensão, porque você na verdade vai estar medindo a tensão da bateria. A bateria vai estar com mais tensão. Porém, a bateria não vai estar carregando em marcha lenta. Você para no semáforo, com o farol ligado, a bateria está perdendo energia para lá. Porque o sistema da moto está gerando um pouco por causa da baixa rotação. Aí, o cara vê que a bateria está descarregando, está com LED no farol e um LED na lanterna. Resolve? Resolve. Ele diminuiu a carga para compensar o tanto que está gerando a menos. Beleza. Mas quando ele põe um alarme, um farol de milha, um trem qualquer, aí nem o farol de LED dele compensa o tanto a menos que a moto está gerando por causa da rotação baixa. Eu acho que vocês já entenderam aonde eu quero chegar, né? Presta atenção na rotação de marcha lenta. Para você não ter problema com carga elétrica, tem que ser pelo menos 1100 RPM. E isso significa 1200 lá no tacômetro. Tá, e quando o farol de milha, o alarme, etc. Põe no mínimo 1100, lá no tacômetro 1200. Continua descarregando. Põe lá no tacômetro 1300, que vai ser 1200 de marcha lenta. Parou de carregar? Beleza. Não parou não? Põe o máximo do RPM, que é 1300. Não precisa de mais do que isso, porque se passar também não vai resolver. Porque o máximo que ela vai gerar em marcha lenta é a 1300 RPM. Se você colocar 2000 RPM em marcha lenta, não vai resolver nada, porque vai gerar muito e o regulador vai entrar em ação drenando a carga. Ou seja, você perdeu o tempo colocando a marcha lenta muito alta. Então, o melhor ponto é 1300. Você pode ficar entre 1100 e 1300. No tacômetro, 1200, 1400. E aí você pode pôr uma carga a mais. Você vai ver que vai ficar legal. Se de tudo essa moto continuar carregando, pode fazer um teste no sistema de carga para ver se está gerando o suficiente. Um estator desse, quando você vem cá e abre esse plugin aqui, né? Despluga essas três fases e você medir aqui essa com essa e essa com essa, com o regulador da moto desligado, você vai medir isso aí como te teste, a 5000 RPM tem que dar 75 volts, pelo menos. Se estiver dando 50, aí está gerando pouco. É isso aí que eu queria dizer, com certeza vocês entenderam. Acabei que eu falei demais, mas foi necessário para poder explicar o que eu queria. Falou!